Oi, pessoal, eu sou Thaís Polimenes, sou apresentadora, curadora, roteirista. Sou apresentadora aqui do Utopia 2222. Sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja. Hoje eu tô com rabo de cavalo, tô com um fone, tô com um brinco de lua, uma blusa preta com tipo umas miçangas, umas miçangas em formato de pérolas, prateados. E tem uma tatuagem. Olha, está aparecendo a minha nova tatuagem aqui que eu fiz na Bahia. Escrito Respirar o amor, aspirando a liberdade. E isso do lado esquerdo, do lado direito tem uma outra tatuagem com a constelação de Gêmeos e Let It Be. Tenho olhos castanhos também, estou com batom rosa. E na minha frente está o Leonardo Cássio. Seja bem-vindo, Léo. O esbaforido Leonardo Cássio no dia de hoje. Tá calor aqui em São Paulo. Calor, muita confusão, muito trânsito, mas está tudo bem. Olá, pessoal. Sou o Leonardo Cássio, sou escritor, dramaturgo, produtor e um dos apresentadores aqui do videocast Utopia 2222. Sou um homem branco, de cabelo castanho claro, olhos claros. Hoje eu estou com uma blusa marrom com uma ilustração preta. Tenho uma tatuagem no meu antebraço direito. E nós estamos aqui numa sala com muitos grafites na parede, com uma mesa cinza, um televisor à nossa frente, com o nosso logo que é bem bonito e bem colorido. É isso. E a gente está com a presença da Brenda na produção. Brenda na produção. Meu sonho é que a Brenda ligasse nesse telefone aqui, ó, para fazer uma pergunta que a gente falasse com ela. Tem um telefone vermelho na mesa. Gostei. A gente pode fazer uma ficção. Coloca um som aí e a gente atende. Nossa, isso me lembra aquele programa da Tata Werneck que ela passava trote para as pessoas. Acho que era um telefone vermelho. Faz sentido. E hoje a gente vai falar sobre arte, que é um tema muito complicado, que não tem resposta. Então, se você veio aqui para descobrir o que é arte, talvez você saia com ainda mais dúvidas. Exatamente. Então, vamos começar. Mas antes de começar, já se inscreve no canal. Pode dar um like, compartilhar com o amiguinho. Boa. Não se esqueça. Isso. E segue a gente também. Já aproveita. Nas redes sociais todas. Eu fiquei pensando em a gente falar sobre arte por alguns motivos que surgiram, assim. Mas eu acho que um dos motivos foi porque eu fui lá para Bahia, gente. E aí, em Ilhéus, estava rolando o Criativar, que é um evento de economia criativa. E eu comecei a acompanhar no Instagram e tinha muita coisa de artesanato. E a gente sempre comenta, né, que muitos eventos de economia criativa focam no artesanato. Só que eu ainda acho que, hoje em dia, o artesanato não está na categoria arte, sabe? Se a gente for falar de artesanato, poucas pessoas vão falar... Se a gente for falar de arte, poucas pessoas vão falar artesanato é arte. Falei, então vamos falar de arte? Porque a arte, gente, envolve muitas linguagens artísticas, né? Vamos começar assim, tipo, quando você pensa em arte, o que você pensa? A primeira coisa que me vem na cabeça, assim, só para começar, é um quadro. Mas tem muitas outras coisas, né? Além de pintura, por exemplo. Sim, é bem abrangente. A gente já conversou sobre outras palavras e assuntos que têm milhões de definições acadêmicas, enfim, cada coisa na cabeça de um. Mas, assim, quando eu penso em arte, me vem na cabeça as coisas que eu mais consumo, que são música e cinema. Mais do que artes plásticas, enfim, porque, né, artes gerais, e aí você tem essas segmentações, assim, que a gente fala. E eu penso muito nisso. Quando a gente fala em arte, me remete às coisas que eu mais gosto. Eu acho que cinema, música e literatura. Eu acho que quando alguém fala de cultura, eu penso nessas coisas que eu também mais consumo. Ah, você curte consumir cultura? Ah, gosto de filme, livro, né? Agora, quando é arte, eu não sei por que me vem só artes visuais na cabeça. Talvez pela palavra, né? Porque, Pode assim, ser. se a gente for pensar de uma maneira mais
acadêmica, sei lá, a gente tem cultura e dentro da cultura a gente tem as belas artes, que a gente chama, que são as formas de expressão artísticas, que são esses segmentos que a gente está comentando aqui agora, né? Mas quando você usa a palavra arte, eu acho que fica muito na cabeça das pessoas artes plásticas no sentido de quadros, mais do que escultura, Ai, ou total. sei lá, o que mais que tem além de escultura? Das Grafite, foto, É. né? Que está dentro do campo das artes visuais. Arte urbana também tem isso. Você falou expressões artísticas. Você se expressa artisticamente, Léo? Ah, hoje dá para dizer que sim. Como? Escrevendo. Que a literatura é uma forma de arte. É. Sim, e... Bom, gente, ó, sei lá, vamos pensar um pouquinho assim, para quem teve a oportunidade, o que a gente foi ensinado de arte para poder fazer um caminho assim pra Vamos entender? falar de educação artística. Isso. A matéria educação artística na escola. Gente, eu só pintava com lápis de cor. Então, era uma aula de pintar pintura, com de lápis de recortar cor. alguma coisa tal. E ela é meio dissociada da história da arte, Super. da literatura no sentido do estudo da língua portuguesa, né? Uma coisa meio... Isso básico, né? Talvez tenha básico. escolas que se aprofundem, né? Mas a maioria eu acho que continua assim. Eu tô pegando da minha experiência, que foi justamente isso que você comentou. E aí, a gente talvez fique com uma visão muito de arte relacionada à pintura, talvez por causa do processo desse, ou alguma coisa parecida, pode né? ser. Porque eu me lembro... eu acho que foi na faculdade só a primeira vez que eu, né, ouvi falar sobre história da arte. E aí, no caso, a Thaís e eu estudamos juntos na mesma faculdade. De Nossa, publicidade, a gente verdade. tinha aula de cinema, disso, daquilo, que tem essa compreensão mais macro, assim, sobre arte, né? Nossa, Senão você muito. fala arte, pô, é museu, que também tem uma visão muito deturpada do que é o Todo mundo museu. acha que é chato, né? E é só um tipo, que é o museu histórico de coisas antigas, mas você tem museu do futebol, da língua, museu tecnológico, museu do aço, museu disso, museu daquilo. Mas a gente associa o museu do Ipiranga, em São Paulo, museu histórico das cidades. Aliás, você foi nessa nova... Ainda quando abriu, não. Meus pais foram. E aí... Gostarem? Então, eles não curtiram muito, não. E aí eu fui perguntando... Colonizadores, né? Esse pessoal tá embaixo. Não, mas eu fui perguntando por quê. Daí eles falaram, porque não tinha muita coisa da independência. Eu falei, mas sabe por quê? Porque o nome do Museu do Ipiranga é o nome popular. O nome é Museu Paulista. Então, agora, eu acho que o acervo realmente é sobre a cidade de São Paulo. Ou o estado de São Paulo. Não é mais tanto sobre a independência. Eles mudaram o recorte. Aí as pessoas vão com a interessante. expectativa de viver muita coisa sobre a independência e aí chega lá e vê, sei lá... Não, e os meus pais falaram que tinha umas coisas, sei lá, de 1980, assim, sabe? Que não é tão antigo. É próximo. Então, de novo, que a gente quer a coisa do Isso. museu de 200 anos atrás, né? Mas eu quero ir, vou ver. Nossa, eu fui há muitos anos, eu nem lembro direito como... Não, também. você foi até mais recente que eu. Você não foi fazer o trabalho lá da faculdade? Não, eu fui, mas eu não entrei no... Eu fui no espaço externo só do museu. Ah, né? tá. Na Casa do Grito e depois no complexo ali, mas eu não entrei. Eu lembro também de criança, Eu fui criança. a escadona com as águas dos rios, não sei se isso tem ainda. Também não lembro. Eu sei do que é Brasil, lindo. era maluco. E aí, você estava falando que não tem uma relação da educação artística com história e com outras matérias, né? Não tive, né? Não sei também como é que não. se trabalha, mas era uma coisa dissociada e é engraçado porque, na verdade, é tudo de maneira conjunta, né? E aí, já aprofundando um pouco, quando você fala sobre a questão do artesanato que, né, veio, a gente também aprende muito arte eurocentrada, né? Então, quando a gente vai aprender arte, a gente aprende sobre os pintores europeus, Só. toda aquela linhagem de homens lá, desde a Renascença e tal, vindo. Enfim, a gente ainda tem movimentos legais que aconteceram aqui no Brasil, né? Semana de Arte Moderna, tem bastante coisa, mas é meio que, me parece que a gente associa diretamente a isso, né? A gente não tem muita coisa
da arte da Ásia, da África. É muito Europa mesmo. E ainda mais a nossa aqui, né? A arte dos povos Nossa! originários. Das Américas, né? Das Américas, das populações africanas que influenciam tanto. Você esteve lá agora, a cultura baiana. Nossa, muito. Então, é que aí eu acho que a gente pode falar de uma coisa que é recorrente para nós, que é aquela coisa da cultura erudita e popular, né? Sim. Alta cultura e baixa cultura, que gente como me irrita. E ainda tem gente hoje em dia que fala disso, né? Você vai falar de funk. Ah, não, mas funk não é. Não é música. Ah, só porque você não gosta? Só porque tá falando sobre o cotidiano da periferia? Porque antigamente o samba também falava sobre o cotidiano dos morros e a galera falava super mal. Hoje em dia o samba virou elite. Tem esse processo de ocupação de espaço, de reinvenção. Eu acho que a arte como um todo, as expressões artísticas acabam meio que passando por isso, né? Você tem uma coisa ali do mainstream, aí uma cultura que... Isso eu estudei um pouco sobre movimentos subalternos, tentando ocupar espaços onde tem alguma coisa já estabelecida. Aqui no Brasil a gente pode falar tipo de música sertaneja e todo o restante tentando ali se ocupar e o sobreviver. Sertanejo universitário, não? A indústria dessa música sertaneja nova, né? Da nova, tá. É que eu não sei nem se faz mais... Enfim, é uma discussão que eu não sei, mas... Talvez o termo sertanejo está errado para esse contexto desse pessoal. Né? Eu acho que é música agro. Música agro. Isso aí, agroboy. Essa parte da expressão artística que a gente estava falando do artesanato. Eu comecei a refletir sobre isso, porque o que define um valor monetário na arte de galeria... Enfim, são muitas coisas, mas uma das coisas é a exclusividade. Sim. Em contrapartida, o artesanato é algo super exclusivo. E são poucos os artesanatos que são tão valorizados. Por que será? Não sei, mas... não faz sentido, né? Provavelmente é uma questão mesmo de falta de ocupação nesses espaços comerciais, assim. Mercado também, né? Mercado, mas tem Sabe aquela coisa da gentrificação? Também tem para isso, né? Não, deixa lá, menor, é diferente e tal. E aí há certas concessões, né? Então tem... Enfim, se você for a uma cidade histórica, por exemplo... O artesanato de pessoas quilombolas, indígenas, tal, é vendido por uma fortuna porque vão estrangeiros comprar. Mas se você for comprar no quilombo, por exemplo, o preço é outro. Então, a gente tem... Tem até umas lojas no aeroporto, né? De artesanato que são caríssimas. Aí, se você for lá comprar do indígena... Que a gente nem sabe se em alguns locais é originário desses grupos ou se alguém só simplesmente copiou e vende, né? Mas tem essa relação de algumas lojas que vendem mesmo mais caro, porque, enfim, isso é prática de mercado, é lógico assim, mas é uma relação meio maluca. Se você vai ao quilombo, que eu estou usando como exemplo, vale tanto, porque vale tanto. Aí você vai na loja, vale 3, 4, 5 vezes mais por quem frequenta lá, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, então é muito subjetivo. A arte é subjetiva, né? Sim, totalmente. Eu estava ouvindo um podcast, que eu até vou deixar uma dica depois, e é um podcast que fala sobre pesquisas acadêmicas. E aí, o cara estava conversando com uma psicóloga e psicanalista. Doideira. É muito legal. E que pesquisa... Acho que o tema de mestrado dela foi arte e psicanálise. E ela fala que ela não gosta muito de separar a arte da psicanálise. Porque quando ela estuda a psicanálise, ela também está tendo um processo artístico. E quando ela fala de arte, ela também está falando da subjetividade com a psicanálise da arte. Então, o valor da arte é isso, né? Que a gente estava falando, é super subjetivo. E eu lembrei que, quando eu estava lá na praia, na Bahia... Estou falando. Chegou um cara e falou assim, posso te mostrar a minha arte? É comum, uma abordagem comum. Super. Aí eu falei, pode, tal. Daí ele me mostrou. Eu falei, acho que eu não vou usar, não sei o quê. Daí ele falou, mas isso é muito legal, vou te dar de presente. Aí ele me deu lá um colar
de presente. Aí eu tô pensando aqui. Se aquele colar que ele fez, que era muito bonito, era de macramê e tal, tinha um dente de cação, assim. Se tivesse num desfile de moda de Milão, cara, Exato. não é? É uma questão dos espaços. E também valorizar aquilo que, enfim, vai se transformar em arte, vai ter uma precificação. É uma questão mesmo de espaço, momento, tem uma série de coisas, né? A gente pode colocar coisas palatáveis, assim. Quantas pessoas, qualquer um que está nos vendo conhece que canta bem ou foi num espaço musical, mas para você poder se transformar num artista famoso, não é só isso, né? Tem uma série de... Então, aí eu fiquei pensando nisso. O que faz uma pessoa ser artista? Não é só fazer arte? Não, eu diria que isso é o... Como é que fala? O mínimo, assim, a base, não sei. Mas é artista. Na verdade, assim, você não precisa ser conhecido para ser artista. Exato. Não precisa. Agora, ter a sua obra reconhecida como arte, você precisa de público, não sei. Então, e o que faz uma obra ser arte? Quer palpitar, Brenda, nessa pergunta aí? Porque eu não sei responder. Você quer? Se você quiser. Pode falar. Depois a gente repassa aqui. Eu acho que faz uma... Peraí, gente. A Brenda, ela tá trabalhando conosco, mas ela é artista, tá? É Ela artista. canta. Bom, eu acho que o que faz uma obra ser arte é a intenção por trás dela. Então, é isso que eu ia falar. Quando eu coloquei o que é arte no Google, a primeira coisa que veio foi quando uma obra é feita com intenção, é feita com intenção. Então, assim, se a pessoa faz um rabisco, sua intenção, aquilo vai ser um rabisco. Agora, se ela faz um rabisco com uma intenção, aquilo vai ser uma arte. Eu acho que isso dentro de uma lógica de mercado, porque você pode fazer sem intenção e pode ser reconhecido como arte. Você não fez Exemplos? Eu não sei se eu consigo exemplificar, mas você pode ter alguém que você conheça que escreveu algo, mas ela não tem intenção de transformar aquilo num livro. Mas por alguma ocasionalidade ocorreu. Mas eu não acho que a intenção seja essa. Mas estava com a intenção de colocar para fora algo que ela estava sentindo. Se expressar, ok. Isso. Sim. Mas aí eu acho que o ponto é esse. Quando você tem a intenção de se expressar de alguma forma, podendo ou não ser consumido, digamos assim, mas quando você é consumido, você causa alguma coisa em alguém. Eu acho que, tipo, você tem que partir mais ou menos daí, né? Se você fez e não tem alguém consumindo isso, eu acredito que seja arte porque já partiu de você. Você já está se expressando e tal. O que vai intensificando, talvez, esse processo é quando você tem o reflexo, né? Alguém está consumindo aquilo de forma e está tendo algum sentimento com relação àquilo. Aí ele está falando, tipo assim, a forma mais básica de arte, a gente está pensando na questão comercial, entende? Tá. Tipo, é uma obra artística. Mas como a gente está inserido nesse meio que a gente está, capitalista tudo, aí vão tendo essas relações para se vender, se valorizar, fazer famoso, por aí vai. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, é expressar algo que está dentro de você. Ou do grupo, né? Porque também pode ser uma arte coletiva, mas enfim. Com uma intenção. E essa intenção, ela pode se aprofundar se ela for consumida. Mais alguma coisa, Brenda? Eu acho que também é uma via de mão dupla, né? Então, a intenção pode partir tanto do artista quanto do quem está consumindo aquela arte. Porque, às vezes, você não teve um intuito de gerar arte, mas a pessoa enxergou uma intenção. Isso então, que eu acho. Pode ser tanto uma arte partindo... Eu falo, tá? Isso aqui é uma expressão... quanto do outro que está consumindo. Então, eu acho que a intenção não necessariamente é gerar arte. Acho que a intenção é se expressar. Né? Porque, sei lá, se eu deixo uma caneta cair aqui e sem querer faz um rabisco, aquilo não vai ser arte. Pode ser arte se eu olhar para ela e falar.
nossa, gente, acho que isso aqui desenhou um negócio aqui que eu tô vendo, sei lá, um coração, sabe? Aí, ó, pode até ser que... Tem muita coisa. Ó, você vai lembrar de, por exemplo, uma discussão que a gente teve na faculdade, uma coisa que persiste, se publicidade também é arte. Eu fiquei pensando nisso, tipo um logo, né? Um logo, ou até mesmo um cartaz, enfim. E aí, eu não me recordo aonde eu vi isso, realmente eu não me recordo, mas era uma reflexão sobre uma questão... Era num livro de gramática, não me lembro. Falando assim, olha, se lá na frente, num tempo futuro, muito tempo depois, e aí acontecer alguma coisa e o mundo se reinventar de novo e as pessoas forem procurar os cacos do passado, eles vão encontrar as placas da Coca-Cola e vão ter certeza que era um deus de tanto que ele está presente no mundo, alguma coisa assim. E aí eu fiquei pensando justamente nisso. Tipo, eu acho que hoje não... Assim, tem elementos artísticos, não dá para negar na publicidade, em outras formas de expressão, tanto que está até numa área de economia criativa, que a gente fala e tal. Mas talvez muita coisa será genuinamente concebida como arte lá na frente, quando as pessoas analisarem com o olhar distante que a gente tem, que é o prático para poder vender coisas. Entendi. Igual pintura rupestre. Era uma forma de comunicação. Tá. Mas hoje tem, olha, não, mas era também uma forma de arte, estava se expressando, colocando... Pode, Então, verdade. Porque quando a gente vê os anúncios impressos de, sei lá, 1910, já virou arte. O pessoal coloca em casa. A gente não vai colocar em casa um anúncio, sei lá, do iPhone, mas vai colocar um da Coca-Cola lá do início. Tem uma questão, né? talvez, de afastamento, né? De tempo para algumas coisas. Enfim. E a gente está falando sobre o conceito que a gente não gosta de alta e baixa cultura, ou diferença entre cultura erudita e popular. Mas tem também essa relação sobre cultura e entretenimento, né? Arte e entretenimento, que também é bem... Filme de herói, é arte ou é só entretenimento? Sei lá. Eu acho que rola um preconceito com quem trabalha com... Quadrinhos. Com arte tradicional, sobre essa diferença, assim, de arte e entretenimento. Então, um show da Anitta é entretenimento, não é cultura. Um show do Caetano é cultura. É entretenimento também. Mas é um julgamento de valor, né? É um julgamento de valor. Alguém atribui isso e alguém segue e vai indo. Mas num nível mais básico, se a gente consegue distanciar o nosso gosto, as coisas são iguais nos exemplos que você deu. Falando de... sem a gente colocar o nosso gosto pessoal. Obviamente que, assim, tem coisas que a gente consegue diferenciar, né? O Caetano é um letrista, aí tem a história dele com a ditadura, tem uma série de questões. A Anitta é uma cantora performance, e ela está dentro de uma indústria bem consolidada que cria... mas isso não quer dizer que não tem ali o figurino, entende? Tem, Tudo. Então, mesmo que não seja tudo, coisas tem. É igual a publicidade que a gente está falando. Coisas tem dentro, né? E é isso também. Muitas pessoas querem justificar falando que, mas tal pessoa só canta, não compõe. Não, mas ela Regina pode só também. Cantar. Ela pode só cantar. Só cantava. Gal também, só cantava. Bethânia também. E, então, as pessoas acabam colocando justificativas diferentes, né? Para coisas diferentes. Eu não vou adiantar, porque é o meu... Você viu isso? Mas... Eu não vou adiantar, mas a pessoa sobre quem eu vou comentar, falar... Aguardem, spoiler. Tem aquela coisa também, né? Por exemplo, se para um livro ser arte, ele tem que ser escrito gramaticalmente correto, se um artista, um cantor, a cantora precisa cantar gramaticalmente... Sabe, esses tipos de coisa? Não, a resposta é não, mas... Entendeu? Um exemplo bom, Paulo Coelho. Tá. Romero Brito. Romero Brito, vamos falar do Romero Brito.
Eu, particularmente, não gosto, mas eu acho complicado não dizer que ele não é artista. Primeiro, assim, também tanto faz para ele, né? Tá com a vida resolvida, deixa o pessoal aí. Mas eu acho que ele começou a ser questionado porque ele virou muito comercial, foi isso? sim, mas... Não há problema. Não há problema. O comercial é o quê? Fazer chaveirinho e tal, porque a Beatriz Milhazes é comercial, porque o quadro dela custa 5, 6 milhões, 10 milhões, 15 milhões. Entendi. Não, eu acho que é isso. Mas, por exemplo, as pessoas usam e abusam da Frida Kahlo, fazem chaveirinho, bolsa, tênis. Então, né? parece que tem um pessoal, tem uma galera. Período que aí eles, não, vamos isso, vamos aquilo, tal, tipo, ok. Mas... Por quê? É só porque um grupo não gosta, é meio que isso, né? E é esse grupo que vai falar o que é arte e o que não é, né? E esse grupo é muito abstrato, que eu não tenho a menor ideia de quem seja sabemos. esse grupo, né? Mas... É alguém com poder monetário, provavelmente. Esses podcasts de true crime é arte? Então, Dependendo de como for feito, você pode associar que sim ou que não. porque é um roteiro, Um jeito de contar, tal. Então, é maluco, né? Eu fiquei pensando numa outra coisa, voltando lá para a educação artística, que você falou que você se expressa artisticamente por meio da escrita. Dá para dizer isso hoje. Eu também. E quando a gente tinha aula de educação artística e a gente tinha aula de português, a redação não era uma expressão artística. Não, é uma coisa técnica que você vai precisar para passar no vestibular. Pois é. E poderia unir, né, as duas matérias e desenvolver a expressão artística do aluno, né? Eu sei que muitas escolas têm, né? Mas, enfim, a gente sabe que é deficitário na maior parte, mas tem aula de artes cênicas, artes plásticas, escrita, mas escrita criativa. Música. Até naquela... Música, de culturas dos povos originários, que é lei, dos povos africanos, que é lei, né? E ter essa coisa do histórico... da história da arte sem ser focada apenas na produção europeia. Tem um monte de coisa, né? Mas... Tem muito da história oral também, né? Você que tem pesquisado os povos originários, a literatura dos povos originários está muito baseada na história oral, né? E tem muito também da gente associar a cultura popular com os contadores de histórias, com os indígenas, com os sertanistas... Os caipiras, que não é uma forma depreciativa, na verdade é um termo mesmo para se referir para um tipo de cultura que tem no interior de São Paulo, cultura caipira, que a gente usa de maneira, né, depreciativa. Total, pejorativa. Falando em usar de maneira depreciativa, quando a gente fala em arte, muita gente fala isso. Essa criança está fazendo arte. Porque é uma quebra de padrão, né? Provavelmente. Tipo assim... Mas quando está fazendo coisa errada. Tá fazendo arte, hein? Não é? É para uma conotação negativa, mas eu entendo que é nesse sentido de tá fazendo alguma coisa fora do padrão. Mas aí foi levado para isso. Eu acho que você está analisando de uma forma muito positiva. Gostei. Porque eu já falei, só porque a pessoa está fazendo uma coisa errada, associa o erro à arte. Mas não, pode ser isso, né? Eu acho que o que você falou tá certo, mas eu acho que começou, sabe, com as expressões, termos, deve ter começado com isso e passou para ser uma coisa negativa, mas eu entendo que seja isso, né? Tipo, lá tá fazendo arte, então, coisa maluca. E aí também tem, quero vender minha arte na praia. O pessoal quer sair do corporativo. Isso é fácil. A gente falou, não falou? Há pouco tempo sobre... A gente falou de trabalho. É isso aí, quero abandonar e ir pra praia. Não vai ser tão fácil. Nossa, primeiro que precisa fazer arte, abandonar né? é fácil. Então. Abandonar é fácil, né? O problema é conseguir fazer as coisas lá. Bom, a gente tá chegando no final aqui desse primeiro quadro. E eu peguei uma frase que eu acho legal a gente relembrar, que é uma frase do Ferreira Goulart sobre o que é a arte.
Grande não o poeta. que é arte, né? Mas assim, ele fala sobre a arte, que ele fala que a arte existe porque a vida não basta. É isso. A arte é para expressar as agonias da existência. Quem falou, eu agora, não sei. Pode ser também a agonia ou algo que não seja dor, né? Eu acho que parte disso, né? Porque também, só mais uma coisa que a gente falando agora, tem esse tipo de coisa. Não é porque alguém publica um livro que, de fato, a pessoa vai ser artista. Um exemplo, um livro sobre tratores. Entendi. Que é aquele filme Como Nossos Pais, que Sim. a Maria Ribeiro, né? Não a Maria Ribeiro, né? A personagem dela Fazia lá as coisas de venda. as coisas de azulejo, não lembro o que era. E ela queria escrever dramaturgia. Ela estava escrevendo, fazendo lá os textos de azulejo. Mas não é arte, porque ali ela não está expressando, ela só está fazendo uma coisa tá técnica que precisa para expressando. vender. Então, não é publicar... Ó, por exemplo, jingle, que é a musiquinha que tem aí em podcast, para vender alguma coisa. A pessoa provavelmente é artista quem faz. É artista. É. Mas aquilo não é uma obra de arte, porque né, não tem a questão da intencionalidade. Mas não quer dizer que a pessoa que fez não seja artista, porque ela pode fazer música. Hein? Tem uma diferença, né? Aquela música do Jorge Benjor foi feita para a W Brasil, não foi mesmo? Eu não sei dizer se foi uma encomenda, assim, não sei. Eu ouvi falar também que foi para uma festa de final de ano da W Brasil, mas também não tenho certeza. Mas aí virou o que virou. Uma música que todo mundo Mas aí é dança. mais uma homenagem do que uma ferramenta, nesse caso que a gente usou os exemplos de uma coisa de venda ou informativa, né? Você tem livro informativo, enfim. Até, por exemplo, culinária, que é uma coisa que é gastronomia, que a gente tem isso, né? Culinária ou gastronomia, quando vai falar de área, é gastronomia, mas enfim. Muito. Tem uma coisa diferente de você cozinhar ali para poder, né? Enfim, servir um almoço para alguém ou vender comida ali no lote. E alguém que vai pesquisar, não sei o quê, parará, para entender da onde que veio. Eu vi para encerrar daqueles programas que eu lá na Netflix, Chef's Table, que um cara que era confeiteiro, ele foi morar na Indonésia, eu acho, na Tailândia, onde se tem um cacau de ótima qualidade. Tá. E ele abriu o restaurante lá. Aí ele falava assim, você vai no restaurante, todo mundo quer a comida fresca, mas a sobremesa pode vir uma coisa pasteurizada que passa. Então, ele tem um restaurante só de sobremesas feita à base de cacau, com tudo fresco. A pessoa tem que ir lá. Aí, virou arte. É muito doido. E lá na Bahia, gente... Tem cacau. Eu fui no Circuito do Cacau, foi na Estrada do Cacau, que é em Ilhéus e tem algumas outras cidades. Aí eu fui para Uruçuca, que tem uma fazenda lá com 68 mil pés de cacau. Nossa, que precisa essa contabilidade. É porque eu fiz um tour pela fazenda. Sim, mas alguém contou, né? Muito bom. Eu acho que sim. E eles mostram os pés de cacau, eles mostram como é feito o chocolate. E o chocolate é um derivado do cacau, não é... O cacau não é o chocolate, sabe? Não, o cacau não é chocolate. Porque derivado. muita gente vai comer um cacau e fala, nossa, mas não tem gosto de chocolate. Porque o chocolate é um derivado do cacau. Tem que ter um processamento. Super, nossa. Aliás, quem inventou o chocolate... Aliás, muita muito coisa que a inteligente. gente come hoje não é mais chocolate, é só Isso, ele falou isso mesmo. um ultraprocessado com um monte de coisa. O chocolate, ele tem... Para umas ser chocolate, condições. eu acho que tem que ter pelo menos 30% de cacau. Não lembro se é essa porcentagem, mas provavelmente... Assim, é de 20% ou 40%, eu acho. E aí não pode ter aqueles monte de gordura hidrogenada, tá? Aquele monte de coisas químicas. Porque senão não é outra coisa. É só um doce muito, né? É um doce. Viciante, X. maluquice. Exato. E agora vamos para os quadros. Você vai falar o Você Viu Isso? Vou falar o Você Viu Tá, Isso. vou falar um Você Viu Isso também. Não sei se vocês viram, mas se não vejam, eu fiquei muito feliz com a notícia. Eu estava me referindo um pouco antes sobre o Mano Brown, que vocalista dos Racionais e, enfim, também carreira solo e tal.
Ele foi nomeado doutor honoris causa lá na Bahia, na universidade, eu não sei se é na Federal da Bahia, imagino que sim, este ano. E ganhou o prêmio de personalidade do ano, ou homem do ano, não sei, pela GQ. Enfim, é mais interessante o primeiro do que o segundo. Mas, de qualquer forma, por que eu acho legal? Volta a coisa. Era uma música de protesto, com uma letra que não é a letra regrada gramaticalmente, lá do jeito que a academia, no geral, se espera. Música de sobrevivência na década de 90, com pouca visibilidade, de um lugar periférico de São Paulo. E aí teve aquela escalada na MTV, um monte de coisa. Isso lá nos meados dos anos 90. A gente está em 2023, ele está ainda... Está ainda não, principalmente agora, sendo reconhecido, né? Ali ele teve o boom como músico, com um monte de coisa. Eu estou falando dele porque ele ganhou, mas, né, vamos pensar no contexto do grupo dos Racionais. Mas olha só a importância. Ele tem o podcast, um dos mais ouvidos do Brasil, Mano a Mano. Está ganhando todas as premiações. Tem um peso político-social importantíssimo. Está sempre aí presente nas coisas. E meio que ele mudou a questão da indústria fonográfica e tem esse tipo de coisa. Entretenimento, música de protesto, com arte, e ele bebe de samba, MPB, então ele é uma pessoa muito complexa, assim, eu acho super interessante para quando a gente for debater sobre música e arte no Brasil, daqui 10, 20 anos, ele vai ser uma das figuras proeminentes, já é, na verdade, mas a gente sempre se refere ao Chico, enfim, o pessoal da Tropicália, Bossa Nova e tal. Vai ter um movimento que ele começou, que aí veio o MC, da Negrali, todo mundo do rap e hip hop. Então, vejam sobre quem não conhece, né? Mano Brown e... Parabéns, Mano Brown. Eu lembro... desculpa, só uma coisa. Eu lembro quando eu estava na USP, que a gente fez o curso de graduação, eu fiz num núcleo que estuda... É Centro de Estudos de Cultura e Arte Latino-Americana. CELAC. Aí um dos professores, Denis, se não me falha a memória, ele levou uma letra do Mano Brown bem conhecida, que inclusive fala do bairro onde eu cresci. Porque tem isso, né? Eu também gosto muito, porque ele é da minha região, contexto, eu cresci, ele é do meu contexto. Só que a música é escrita em discurso indireto livre, que a gente sabe muito do discurso indireto livre por conta do livro do Graciliano Ramos, né? E é uma música que acontece em discurso indireto livre. E eu não sei se ele teve essa intenção, e tanto faz, mas de fato foi. E a gente fez a análise da música sobre isso. Como que é o discurso indireto livre? É quando você tem o narrador, ele vai contando ali... eu posso falar meio errado, tá? Mas você tem a coisa da narração em primeira pessoa e depois vai alternando para a terceira pessoa, sem ter uma quebra clara entre o narrador e a pessoa. Tá. Então, ele está contando uma história... Eu não sei o que, e depois passa ele próprio a falar sobre si com distanciamento. Ou o contrário. Não sei se o contrário pode, mas acontece dessa forma. Aí, até na música ele fala... É uma história que eu vou contar. Aí ele está falando sobre ele e depois passa... Tá, entendi. E como se tivesse em terceira pessoa. E é muito legal. E assim, eu não sei se ele se preocupou com isso de fato. E tanto faz. Pode ser que sim, pode ser que não. E tanto faz. Então, isso aí. É o que a gente estava falando da intenção. Pode ser que ele não tenha tido a intenção de fazer isso, mas ele teve a intenção de se expressar. E ele... Mesmo não tendo a intenção, talvez ele soubesse do discurso indireto livre, ou talvez ele não soubesse. Mas ele pensou em fazer, não, vou fazer aqui, eu contando assim, depois tem que ser uma coisa que vai ser contada de outra maneira. Isso que é legal. Muito bom. Ouçam Racionais. Isso. O meu Você Viu Isso é o que eu comentei no quadro geral, que é o podcast. O nome do podcast, que fala sobre divulgação de pesquisa acadêmica, se chama Janus. Geralmente, os episódios têm até meia hora e é uma entrevista com os pesquisadores. E eu achei bem informal, pelo menos o que eu vi. O episódio que eu indico é Psicanálise e Arte, número 2, porque tem outros episódios desse tema.
Nas raízes da sublimação. É assim, gente, nome de pesquisa acadêmica é Os termos loucura. doidão, Nas raízes da sublimação, o estranho e o regressivo no âmago da arte, da Morgana Resch, não sei. E ela fala sobre a questão da sublimação, que eu já falei em outros podcasts, que é um termo criado pelo Freud, que é uma forma do ser humano, do sujeito, se expressar. Na verdade, assim, é um dos destinos da pulsão. Então, assim... Vixe, agora melhorou. Agora ficou bom. A gente tem lá as pulsões sexuais que, socialmente, nem sempre a gente pode se expressar. Então, a gente sublima aquilo de uma forma que a sociedade aceite. Então, essa é a sublimação. Então, às vezes, a gente, sei lá, quer bater no outro. Ah, sim. Entendeu? Rola. Aí não pode bater no amiguinho. Aí você vai e escreve sobre violência. Bater no amiguinho. E aí você sublimou aquilo. E aí tem algumas questões se o videogame é uma forma de sublimação. Eita. Porque em vez do cara ir lá e matar o outro, vai lá e joga o GTA. Ou faz um filme igual o do Tarantino, né? Isso. Ou é o Tarantino. Pode ser. Geralmente a pessoa vai criar. Quem vai jogar talvez seja uma forma de escape, né? De se utilizar da arte para aliviar a tensão. Nossa, você falou uma coisa agora bacana, porque o videogame, ele tá em duas disputas. Se ele é arte ou não e se ele é esporte ou não, né? E se muito é dúvida. audiovisual... Ele é um trem meio... É. Audiovisual a gente até acho que poderia, mas eu entendo que... Né, tem os famosos grupos que não quer não, porque aí é outra coisa e tal. É verdade. Muito Porque louco. é e-sport e está dentro da economia criativa. É tudo. É tudo. E é entretenimento, principalmente. Muito louco. Eu acho que eu não sou muito do videogame, já fui, mas a partir do momento que virou esporte, eu já não estava mais na área. Porque começou a ser realmente atleta, né? A galera tem que... Que aí tem também, né, né, quando a gente fala assim, game, parece trocentos mil tipos de coisa, né? Aí tem aquela área que tem esses jogos de competição, com equipes, Isso. não sei o quê. Mas na ênfase ali, é tido como esporte mais porque é competitivo. Uhum. Tem gente também que não considera que Fórmula 1 é esporte, porque é só uma pessoa, né, dirigindo o carro. Mas que também tem que disputando. se treinar, né? Tem que se preparar. Pra caramba, mas enfim. Não é essa a pauta, mas surgiu. Eu vou ler uma crônica. E você vai fazer mais algum quadro? Não. Não vai mais fazer. Não farei. Mas ao Léo, se vocês querem ao Léo, vai retornar. comente aqui embaixo. Tá sendo refeito, sublimado. Não tem nada a ver. Tá sendo refeito. Já foi sublimado. Já foi sublimado. Peraí, gente, que grudou aqui o negócio. A gente está falando de arte, eu vou ler uma crônica que eu escrevi. As crônicas que eu escrevi. É a arte, é literatura. Muita gente acha que não, mas é. Acho que não, Inclusive, desculpa, tem categoria no Prêmio Jabuti. Tem de crônica, né? Exatamente. Também tem até economia criativa. Nos prêmios literários em geral, óbvio. Falando nisso, gente, falando nisso é o nome de um podcast de psicanálise. Tome mais um aí. Do Christian Dunker. Aquele livro que a gente trouxe, acho que no segundo episódio, sobre o Gilberto Gil, Expresso 2222, ganhou o prêmio de arte gráfica. Interessantíssimo. A gente mostrou aqui, galera. Vejam lá. Sabe que isso aí é prever no futuro. Como que é o nome? Tendência. Cool Hunting. Como a gente está falando de arte, eu vou ler uma crônica que eu escrevi em 2013
sobre cultura francesa. Ano complicado, hein? Só para lembrar, 10 anos. Foi mesmo. Enganou a gente. Por isso que eu tive que sublimar escrevendo crônica. Boa, que foi, olha, que enganação. O nome da crônica é Redescobrindo a França. Daí, eu dei uma atualizada, mas assim, bem básica, e você pode ler no meu livro Escrever a Terapia, Publicar a Coragem. Só mandar um direct que a gente envia mediante pagamento. É isso, que é a arte. R$ 29,90. Redescobrindo a França. Vou confessar aqui que meu atual vício chama-se Quelqu'un m'a dit. Disco da Carla Bruni. Nome artístico da Carla Bruni Sarkozy. Eu nem sei se ela tá... Ela ainda está casada? Não sei. Pois é, na época estava. A esposa do ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy. Sei que não é o mais recente lançamento do mercado fonográfico e não pesquisei a opinião da crítica sobre o álbum, mas é tão gostoso de ouvir que está nas paradas de sucesso do meu player. Eu nunca fui muito fã da língua francesa, também confesso. No ensino fundamental, tive francês desde o 5º ano e acho que a sonoridade acabou se tornando algo muito comum. Cheguei a essa conclusão depois que conheci uma italiana em uma viagem, comentei que considero o italiano o idioma mais bonito do mundo. E ela ficou surpresa, para minha surpresa, pois ela nunca tinha se dado conta disso. Enquanto para mim era uma verdade universal que o italiano e o francês são os idiomas mais admirados por todos. O ser humano tem certa dificuldade de reconhecer a beleza no cotidiano. Em 2012, tive a oportunidade de passar uns dias em Paris. Acho chique, gente, falar isso, tá? Ainda não é comum para mim. Seria a primeira cidade que eu conheceria da Europa. Cheguei lá sozinha, de trem, porque o avião em que eu estava ia para Amsterdã. Meu maior medo era não saber chegar ao local onde me hospedaria, temendo que ninguém fosse me dar nenhuma informação, por eu só saber falar Baju, Citroën e Pierre em francês. Ok, eu estava exagerando. Das aulas de francês da escola, eu guardei na memória muitas outras palavras, sim. E algo que poucos sabem, rezar a Ave Maria em francês. Nostalgia de infância à parte, fiquei bem orgulhosa de ter rezado em francês quando visitei a Catedral de Notre-Dame. Quando cheguei a Paris, meu exagero realmente tinha se confirmado. Pedi informação em cada lugar a que eu chegava, principalmente nas incontáveis estações de metrô, e todos foram muito solícitos e cordiais, respondendo em um inglês perfeitamente compreensível. Retornando ao Brasil, a sensação de mistério deliciosamente sussurrado com as ênfases nos R's e a sensualidade na movimentação dos lábios do idioma francês começou a despertar minha atenção. Muito se deve à quantidade de obras produzidas e coproduzidas pela França que tem desembarcado no Brasil, principalmente no cinema. Em 2012, tivemos o sucesso Os Intocáveis, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Também houve E Agora, Aonde Vamos? Uma coprodução entre Líbano, França, Egito e Itália, com direção de Nadine Labac. Além de muitos outros longas exibidos no Festival Varilux de Cinema Francês em várias cidades do Brasil. Só em 2013, assisti a 2 filmes e uma série. O Doce Paris Manhattan, altamente recomendado para quem quer ver algo leve, cômico e criativo. O intenso filme De Coração Aberto, a que assisti nesse fim de semana e percebi que rende conclusões bastante adversas entre os espectadores. E a série Mulheres, exibida pelo GNT, que me fez lembrar muito a nossa série brasileira As Olívias na TV, exibida pelo Multishow. Já está na lista para a próxima ida ao cinema o longa Amor, coproduzido pela França, Alemanha e Áustria, que conta a história de um casal de idosos parisiense. Amor concorreu ao Oscar nas categorias de melhor filme, filme estrangeiro, direção, atriz e roteiro original. Tive ótimas recomendações, só estou esperando um momento especial porque me falaram que o filme é de chorar todas as lágrimas guardadas. Eu assisti Amor, não chorei não, mas é triste. E aí, depois disso, eu continuei assistindo algumas obras francesas. Eu gosto muito de filme europeu, mais do que filme hollywoodiano. Né? Não vou falar filme estadunidense, porque tem coisas fora de Hollywood que eu acho bem legal. Que é a arte. E aí, né? Entretenimento, arte. É legal você falar, não sei também, porque aí também é uma coisa... Tistre,
Eu não li uma matéria, não falei com ninguém, mas vi alguma chamada falando que o teatro da Aliança Francesa no centro fechou, vai fechar, né? Rolou, Parece né? que já fechou, porque a Aliança Francesa não vai mais ficar instalada lá, porque não interessa mais para eles por causa das aulas online. Então, fecharam e aí corre-se o risco de venderem o prédio e construírem alguma outra coisa lá, né? Algum outro prédio maior. E aí eles estão querendo tombar, então está no processo de tombamento, porque se tombar, aí não vai poder Entendi. derrubar. Não é que aconteceu, que fechou de fato e derrubou. Ainda mas não. corre o risco. Fechou porque não tem mais Assim, Aliança sim. Francesa lá. Tá só ele lá fechado, né? E aí, se continuar fechado, vai ficar abandonado, né? Pois é. Tinha que ter um investimento, né, do poder público. Francês. Já que está vendendo a Sabesp. Mas aí não interessa, né? A arte tem que ser privatizada. Então é isso, gente. Contem aqui pra gente o que vocês têm assistido, têm consumido de arte, que a gente gosta sempre de conhecer coisas novas e antigas também. Sigam a gente no Instagram, Utopia2222 Videocast, também no TikTok. Eu sou Thaís Polimene no Instagram, TikTok, thaispolimene.com.br. Eu sou leonardo.cássio no Instagram, tem o site leonardocássio.com.br e também estamos no Spotify, certo? Que aí você pode ir lá e dar as estrelinhas, que é importante pra gente, além do joinha aqui no vídeo. YouTube. Certo? É isto? É isso. Temos um programa? Temos. Valeu, gente.